vamos iniciar as atividades desta noite com o tema Cair e Levantar. É o tema que nós vamos trabalhar, o tema que nós vamos desenvolver ao longo desta reflexão. E como é de praxe, nós sempre trazemos uma mensagem para já ir familiarizando com o tema. E eu trouxe uma mensagem de Paulo Freire que diz: é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que em um dado momento a tua fala seja a tua prática. Bem, para nós expositores, para nós estudiosos da filosofia espírita, é muito importante, porque aquilo que nós pregamos é o que nós temos que trazer para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Para os educadores, para quem é professor, se adequar à sala de aula e trazer as informações que nós estudamos e repassar para o aluno de uma melhor forma possível, mais didática possível. Vamos dizer assim, eu diria rebaixar, se aproximar do aluno, da linguagem dele, do nível de entendimento, compreensão dele, para que este conhecimento que nós vamos transmitir seja a melhor possível, a mais didática possível, para que ele possa compreender e galgar degraus mais elevados do estudo. Isso na área da educação. Para nós espíritas, é aliar este conhecimento à nossa prática. Ou, como eu sempre digo aqui, nos esforçarmos, pelo menos, para que sejamos práticos, para que sejamos próximo desta teoria que estudamos. Simples, simples. A gente sempre fala que não é, mas ficar mais próximo deste conhecimento teórico para a prática. Então, repetindo, é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até um dado momento a tua fala seja a tua prática. Como o tema que nós vamos abordar é cair e levantar, eu trouxe da internet esta charge, esta mensagem. Tem gente que é especialista em detectar as falhas dos outros, mas é míope para chegar às próprias. Como nós vamos falar de erros e acertos, e nós vamos expor no sentido assim, de olharmos com carinho, de buscarmos corrigir com as experiências, com a nossa mensagem, com a nossa prática, através do exemplo, principalmente, mas não apontar no sentido de denegrir a imagem, os erros, as falhas dos outros, mas olharmos para nós também como criaturas imperfeitas que somos, também passível de corrigenda, de acertos, não só olhar para o outro como pessoas que erram, que se equivocam ao longo da sua existência, mas olharmos para nós também, para os nossos erros. Cair e levantar do texto que estamos expondo tem o sentido de errar e aprender. Errar e aprender. E eu jogo a seguinte pergunta para vocês: o que é certo? O que é errado? O que é certo? O que é errado? Nós sabemos que somos espíritos imortais, que estamos momentaneamente habitando um corpo transitório, e que nós já existimos e continuaremos a existir, e que na verdade nós somos únicos como espíritos. As etapas que nós vamos cumprindo a cada existência que são diversas, que são sucessivas, mas a vida é única, o espírito é único, nós somos únicos. Então, neste período
que nós antecedemos ao túmulo, ao longo desta existência e após o nosso desenlace, a partida para o mundo espiritual, nós estamos estagiando. Nós estamos, na verdade, buscando conhecimento, buscando se aperfeiçoar, cada um dentro do seu grau de maturidade, de entendimento da vida. E, obviamente, que nós vamos errar muito, se equivocar muito. E o objetivo da encarnação, que é a maior dádiva divina que o Criador nos concedeu para nos aperfeiçoarmos, para nós corrigirmos. Que o errar não é simplesmente algo criminoso, não é algo assim, vamos dizer assim, essa palavra pecaminosa, que na verdade no vocabulário nosso não existe, que é o equivocar, que é, vamos dizer, errar várias vezes, cometer vários delitos, crimes, atrocidades, que é uma condição que o espírito faz, que ao longo da existência ele vai quando despertar da consciência, ele vai se depurando, ele vai melhorando, até chegar no estágio do que é certo, de maturidade, de despertar da consciência, ele vai ter um sofrimento, ele vai ter as recaídas, ele vai buscar se acertar. Então, o que é certo, o que é errado? Para aqueles que cometem delitos, crimes, etc., ainda não cogitou a ideia de que aquilo é errado ainda. Todas vêm do exterior. Ensinamentos, valores culturais, conveniência, ideologia política, escola, família, religiões, visão pessoal de mundo, classes sociais, cada uma traz seus valores, cada uma traz seus conhecimentos. A gente costuma dizer assim, que as culturas afro-brasileiras, indígenas, europeias, cada uma traz seus conhecimentos, suas culturas, suas diversidades, suas tradições, mas isso vem acompanhando ao longo de várias etapas, de famílias, de geração em geração. Cada uma traz a sua bagagem, seus conhecimentos, suas diversidades. Então, o que é certo e o que é errado? Todas vêm do exterior. O que é certo para um país, pela legislação de um país, em outro país já não é. Então, cada um está dentro de uma faixa etária de conhecimento, de diversidades. E isso varia muito. Exemplo também que eu posso citar aqui é o Livro dos Espíritos, as obras básicas de Allan Kardec, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, todas elas trazem conhecimentos ao longo de várias etapas, de várias décadas, séculos. E muitas vezes nós vamos adequar esses conhecimentos de acordo com a nossa cultura, ou de acordo com os conhecimentos atuais da ciência, da filosofia. São tradições que vão mudando. Então, é certo o Livro dos Espíritos, o Evangelho, sim, claro, precisamos estudar, sim, mas adequar algumas coisas compatíveis com a nossa realidade, algumas coisas. São tradições, são culturas trazidas da época lá de 1800. Então, ela é fator exterior que nós vamos adequando às nossas necessidades, às nossas condições de conhecimento que nós temos com a nossa realidade hoje. Então, o que é certo e o que é errado? Para título de exemplo, eu trouxe aqui, bem simplificada, bem resumida, as questões teístas e deístas. Teístas e deístas. O que significa isso? Porque se nós vamos falar de erro e acerto, nós temos que ter um embasamento antes, para entendermos essa questão do julgamento, da questão que Deus não pune, que a nossa encarnação ela é um processo educativo,
Porque muitas vezes a pessoa está sofrendo, está passando por uma determinada situação e pelas tradições mais antigas, está sendo punido, está pagando dívida. Não é bem isso. Nós estamos passando por um processo, muitas vezes, educativo, de despertamento de consciência. Então, o que significa as ideias teístas? A teísta, resumidamente, ela prega um Deus antropomórfico, um Deus que julga, um Deus que atende às nossas preces, que está nos vigiando constantemente a cada um de nós. É um Deus que pune, é um Deus vingativo. Esse é o Deus teísta, é o Deus das religiões, e que o Espiritismo incorporou, porque a base do Espiritismo foram os precursores do Espiritismo, foram os pais da Igreja, foram aqueles que trouxeram o conhecimento espírita para nós. Então o Espiritismo, na verdade, incorporou, mas o princípio básico do Espiritismo, a sua ideia fundamental era deísta. O que significa deísta? O Espiritismo, aqui eu vou ler, o Espiritismo, historicamente, por influência do Iluminismo, nasceu com Allan Kardec para ser deísta, uma proposta filosófica colocada na ciência com consequências morais, mas que no decorrer da elaboração de um livro dos Espíritos, adotou também o teísmo, o Deus antropomórfico da Igreja. Então esta é a ideia que Allan Kardec, no início do Espiritismo, trouxe para nós, uma ideia deísta, universal, de um processo que nós vamos incorporar mais as ideias teístas, mas o princípio, só repetindo, lá através do Iluminismo, como uma proposta filosófica, colocada na ciência com consequências morais, que a gente vai se adequando, vai moldando, conforme a gente vai estudando, mas o princípio é deísta. Por que eu estou falando isso? Porque agora é o que nos interessa. Perante as leis do universo, não haverá julgamento externo. Qual a ideia que nós temos de Deus? Deus pune, que Ele julga, que Ele age caprichosamente para cada um de nós, nos punindo, nos premiando, mas na verdade cada um, à medida que vai se despertando, que vai amadurecendo espiritualmente através de várias etapas reencarnatórias, quando há esse despertamento, a pessoa reconhece os seus erros, que já está amadurecida. Esse despertar vem de forma interna, ela está em nossa intimidade, não um Deus julgador, antropomórfico, na visão ateísta. Então não haverá punição para ninguém será punido porque errou, porque se equivocou diante da vida ou fez experiências frustradas. Cada um julgará a si mesmo no seu devido tempo, no seu despertar de consciência, no seu amadurecimento. Julgar se algo está certo ou errado é decisão da própria criatura, com base nos padrões do seu código pessoal. Então cada um julga a si mesmo, com base nas leis da consciência, que é Deus em nós. E na questão de O Livro dos Espíritos, agora eu não me recordo, fala onde está escrita a lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então cada um no seu devido tempo vai despertar, vai buscar a sintonia com as esferas superiores, com a sua intimidade, para que haja equilíbrio na consciência. Então cada um julga a si mesmo com base nas leis da consciência, que é Deus em nós, a nossa intimidade. No imaginário humano,
a criatura vai ser julgada por um tribunal divino. Tribunal divino. Assim, quando desencarnar, quando, na linguagem mais comum, quando morrer. Na verdade, nós sabemos, como espíritos, nós não morremos, apenas a vestimenta nossa que se esgota e que chega um ponto que nós precisamos partir. Mas não haverá, porque, na verdade, cada um de nós poderemos ser julgados aqui e agora, neste exato momento. Não existe um tribunal divino que vai dizer: você fez certo, você fez errado, você será premiado, você será punido. Não. Cada um, no seu devido tempo, no tribunal da consciência. Não existe um Deus punitivo, vingativo, que fica nos vigiando diuturnamente para dizer: você fez errado, você fez certo. Cada um no seu devido tempo, de acordo com o seu amadurecimento. No livro que eu estou lendo, Párias e Redenção, eu observo assim que o personagem, tem hora que eu fico até com raiva do personagem principal, porque ele comete tantas atrocidades no livro, tanta coisa bárbara, e a gente fala assim: como pode um espírito fazer tanta maldade, fazer artimanhas para conquistar o poder, dinheiro, desprezando a vida de outras pessoas, ignorando a vida de outras pessoas? E aí, Deus vai estar punindo esta personagem do livro, Párias e Redenção, que é um livro de Divaldo Pereira Franco, escrito pelo espírito Vitor Hugo? Não. Esta personagem, ela vai ter sim que ressarcir diante do tribunal da sua consciência, em dado momento, através já dessa encarnação, pelo que se dá a entender no livro, mas futuramente nas próximas reencarnações, pelos débitos contraídos. Mas aí eu volto a dizer: para ele é certo ou é errado o que ele está fazendo? Destruindo vidas, elaborando planos maquiavélicos para conquistar o poder, dinheiro. Para ele não. O que ele está fazendo, pela imaturidade, por ainda não ter o devido despertamento da realidade superior da vida, ele vai continuar matando, fazendo atos bárbaros. Para ele é certo. Para ele é certo. Só que quando essa personagem sentir-se em desalinho, quando começar as perturbações de ordem espiritual, porque as obsessões serão grandes, vai começar sim um sofrimento. E aí, Deus punindo? Não. Ele está, na verdade, acumulando dentro da sua intimidade coisas que ele terá que resolver futuramente, se acertar futuramente com as pessoas que ele está destruindo. Ele está elaborando coisas para prejudicá-las, a fim de galgar degraus de poder, de dinheiro, de fama. Então a gente analisa: não é Deus punindo, é cada um errando, e lá na frente terá que se ajustar, como um processo educativo e não punitivo, mas dentro do foro íntimo. Diante da imaturidade espiritual, nem sempre dimensionamos as consequências de nossas ações. Nem sempre. Por quê? Nós estamos num estágio ainda inferior, num estágio de compreensão da vida, na busca de acertar. E nessa busca de acertar nós ainda erramos. Ainda muitas pessoas ainda cultivam, como na personagem que eu citei, Párias e Redenção, do livro Vitor Hugo, pelo Divaldo Pereira Franco, ainda vão pensar que agir desta forma é correta. E muitas vezes nós mesmos, no nosso dia a dia, nós também não
comensuramos os erros que cometemos, as coisas ainda erradas que falamos, que agimos, que pensamos, mas é fruto ainda da nossa ignorância, do nosso atraso espiritual. Com certeza, hoje nós já somos bem melhores, aperfeiçoados, vamos dizer assim, não evoluídos. Estamos longe desta evolução ainda, mas melhorados, vamos dizer assim. Mas hoje, com certeza, já somos bem melhores. Porque quando nós pegamos um livro, um romance, sim, e a gente observa assim, estas atrocidades, é uma coisa impressionante. Ainda se observa ainda atos bárbaros pelos meios televisivos, mas nós não temos que ficar sintonizados com isso, não. Temos que realmente nos direcionarmos exatamente para as coisas boas, saudáveis, mas ainda assim, nós não vamos tampar o sol com a peneira, existe muita maldade. Mas também tem muitos seres humanos, a mídia não dá muito espaço para isso, fazendo coisas boas, agindo para o bem, se entregando de tal forma para as comunidades que necessitam de alimentos, que necessitam de cultura, que necessitam, na verdade, carentes de tudo, pessoas envolvidas, engajadas com o próximo. Tem também pessoas que já galgaram degraus mais evolutivos do que nós, fazem o bem sim, mas esse cair, levantar, este errar e acertar faz parte, porque aqueles que hoje cometem erros, delitos, que cometem atrocidades, serão amanhã espíritos superiores, com certeza, serão espíritos melhorados. Todos têm chances, todos têm oportunidades diante da vida. Ninguém está isento. Por isso que eu não acredito, esta é a minha opinião, não são fatos, Deus não pune mesmo, Deus não castiga ninguém. Esse Deus teísta, que muitas vezes nós observamos, estudamos através do livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a ideia principal é a deísta, que é Deus em nossa intimidade. Então existem pessoas boas, existem pessoas ruins, existem pessoas que ainda cometem atrocidade, mas existem pessoas envolvidas com o bem, para o bem, agindo no bem, pensando no bem. Então, diante da imaturidade, nem sempre dimensionamos as consequências de nossas ações. Então, cada um faz aquilo que achar conveniente de acordo com as suas condições evolutivas. Quem não erra? Quem não erra? Todos nós passamos pelo erro. É a primeira etapa nossa. Obviamente que Deus, o Criador, nos fez simples e ignorantes. Simples e ignorantes. E cada um vai fazendo as suas escolhas. E nós, como eu disse, nós somos aperfeiçoados, melhorados. Mas o nosso caminho foi e ainda continua sendo pelo erro. Salvo exceções, que aqueles espíritos que já conseguiram galgar degraus mais evolutivos, melhorados. Mas todos nós transitamos e ainda transitam pelo erro. Então quem não erra? E nós vamos apontar o dedo para os erros alheios, vamos julgá-los, assim como Deus, na visão teísta, punitivo, castrador, o Deus dos exércitos. Que Deus é este? Na visão espírita, não. É cada um no seu devido tempo. No foro da consciência, vai julgar a si mesmo. Então, volto a repetir, quem não erra? Todos nós erramos, transitamos pelo erro. E aí? Despertou a consciência? Está doendo? Está com dor emocional? Está triste? Está abatido? Está desesperado? É a fase, é o momento em que nós já começamos a amadurecer. E aí, neste momento, o que nós fazemos? Quando começa, nós estagiamos tanto pelo erro, aquelas experiências foram tão frustradas, e aí chega um momento em que nós começamos a nos despertarmos
para a realidade superior da vida. Aí começa a doer em nós, nas nossas emoções, os desequilíbrios de toda ordem, emocional principalmente. É hora de buscarmos nos ajustarmos com a nossa intimidade. E aí diz: quem não erra? Todos nós erramos. Nós continuaremos errando ainda. Talvez uma escala menor, mas vamos continuar errando também. E agora que nós começamos a nos despertar, começamos a clarear nossa mente, o que nós vamos fazer? Vamos nos desesperarmos? Vamos nos suicidarmos? Está doendo? Está muito forte a dor, o sofrimento. Mas agora é a hora de ressignificar isso, de buscar um novo entendimento, de entender o porquê. Aí entra o Espiritismo, a sua visão deísta, universal, que Deus não pune. Deus nos dá oportunidade de crescimento, de evolução, de amadurecimento. E o que acontece muitas vezes é o desespero, é a aflição, é a fuga. Nós queremos a todo instante fugir daquilo mesmo, diante daquela situação frustrada, diante daquele erro, e hoje nós estamos buscando acertar e queremos fugir, porque há um desequilíbrio entre que você está desequilibrado, porque errou, a consciência está despertando, e também pela situação de desajuste, pelos erros cometidos. Muitas vezes nós nos precipitamos. É importante o conhecimento, é importante buscar a terapia de autoajuda, sim, os casos espíritos, as religiões, tem muitas religiões que esclarecem, mas quem não erra? Então não se precipita no desespero, ficar realimentando isso. Diz o adágio popular que se aprende com os erros. Isso é um fator preponderante para nós já buscarmos nos ajustarmos. Seja desta existência ou de outras, buscar nos ajustarmos, não se desesperar, buscar o equilíbrio, buscar o apoio, a ajuda familiar, no caso do centro espírita, passe os estudos, a água frutificada, a prece, fazer um esforço para nos equilibrarmos. Não há outro caminho para aprender, mesmo porque erros se corrigem. Sim, erros se corrigem. E por isso, a importância desta encarnação. Por isso é importante aproveitarmos a nossa existência para se corrigirmos pouco a pouco, para aprendermos uns com os outros, que somos falhos e que o nosso próximo também é falho. Entendermos que o caminho se dá pelo acerto, pela corrigenda, porque não é Deus nos dando a oportunidade de nos ajustarmos com as leis divinas gravadas em nossa consciência. Quem não erra? Todos nós erramos. No momento, quando isso acontece, quando acontece o despertar, é o nosso momento de buscarmos o equilíbrio. Qual é a solução? É o reerguimento, é acreditar na vida, é acreditar nas pessoas, é acreditar que, acima de tudo, impera um Deus bom, que nos dá inúmeras oportunidades. É o reerguimento, é entender que errou, sim, errou, só que podemos corrigir, podemos transformar isso daqui em diante em novas oportunidades de trabalho, de nós nos educarmos, aproveitar esse sofrimento, essas oportunidades para fazer uma nova etapa daqui em diante. Não é realimentar o sofrimento, não é ficar preso às emoções negativas do erro. Eu me lembro aqui, na época do seu herói, inclusive
foi preciso fazer um atendimento rápido, e não tinha Simões, não tinha Gabriela, não tinha Maria Luísa na época, nem o professor Roberto, e nem era a pessoa da casa, ou frequentava, acho que o nosso lar, não me lembro, ele estava aqui, e o espírito, talvez a mediunidade aguçada, enfim, precisando de uma educação mediúnica, de estudo, e eu tive que atender aquele espírito em plena atividade do passe, porque ele veio, se comunicou, e estava numa angústia, estava num sofrimento. Aí eu tive que explicar para ele que, ou ela, né, porque o espírito não tem sexo, que aquele sofrimento não tinha o porquê de ficar realimentando aquele sofrimento, que precisava mudar o foco, mudar as condições mentais, que errar faz parte da vida, que poderia construir uma nova etapa daqui em diante, pensar mais em Jesus, na espiritualidade, para poder aquele espírito sanar aquela dor emocional, aquele sofrimento. Então foi uma situação assim meio atípica, que eu não estou acostumado a fazer esse tipo de atividade na época, e eu tive que realmente me expor e explicar para aquela entidade que ele precisava ser encaminhada, para que os mentores da casa pudessem atender, que já estava sendo atendido, que ele pudesse ser levado para um plano espiritual, de trabalho, de refazimento, num hospital. Então, o melhor caminho é o reerguimento. O reerguimento é começar, traçar novas etapas para a vida. Entrar em pânico não resolve o problema. Muitas vezes a pessoa não quer se suicidar, eu costumo dizer, ela quer fugir do problema. E achando que muitas vezes matando o corpo vai resolver o problema, vai sair pelas portas do fundo, porque os problemas vão continuar. Os problemas continuarão. Os problemas continuarão, e muitas vezes num estado mais agravado ainda. Simões fez uma reflexão recentemente falando sobre o suicídio, muito interessante, dando estatísticas. E realmente o suicídio não vai resolver. É o momento de nós buscarmos o reerguimento. Como diz o Chico Xavier, buscar errou, reconhecer o erro, muda, começa, faça diferente daqui para frente. A perfeição é sempre relativa. O erro será sempre o nosso instrutor. E reconhecer isso. O erro faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada. E lembre-se, almejamos o aperfeiçoamento, não a perfeição precipitada. Almejamos o aperfeiçoamento e não a perfeição precipitada. Nós não vamos ser evoluídos da noite para o dia, nem perfeitos, nem espíritos superiores ainda. Nós somos melhorados, aperfeiçoados. Não queremos ter ar de superioridade, porque ainda nós não temos. Nós estamos buscando educar-se, corrigir-se, traçar novas etapas, reconhecer o sofrimento e a partir daí melhorarmos. Nunca devemos abrir mão do nosso direito de errar, porque então perderemos a disposição de aprender coisas novas e de fazer nossa vida progredir. O único ser humano que jamais comete erros é aquele que nada faz. Quem nunca errou? Errar não é uma tragédia. É uma faceta da condição humana pela qual todos nós passamos. E vamos continuar passando. Aliás, a soma de todos os nossos erros se chama experiência. Então, quando o espírito já galgou um degrau um pouco melhorado, aperfeiçoado, ele se equivocou muito. E isso se chama experiência. Vai continuar errando, talvez numa escala menor, mas já está, aprendeu a lição, vamos dizer assim, vai fazer diferente. É como um professor também, que dá uma certa lição para o aluno, ele vai aprendendo, o professor explica, busca adequar as condições do aluno, para que ele aprenda, mas o professor não vai poder fazer aquela lição para ele. Ele terá que fazer sozinho. Na medida que ele vai aprendendo aquela lição,
outras lições com maior grau de dificuldade surgirão, para que ele possa desempenhar, para que ele possa resolver o problema. Assim somos nós, como seres humanos também. Na medida que nós vamos evoluindo, maiores serão as dificuldades, maiores serão os testes, para ver se nós não tenhamos recaídas. E para a gente finalizar, vontade. Principalmente esta é a palavra-chave. É vontade. Erramos, sim. Estamos passando por um determinado sofrimento? Sim. Mas é a vontade de mudar. É o querer. Então é uma conquista milenar do espírito. Que na medida que ele vai fazendo escolhas erradas, ele vai buscar também se ajustar, porque aquelas condições erradas foram desfavoráveis. Mas é uma conquista milenar. Milenar para que o espírito, para que nós possamos entender a vida, para que nós possamos realmente nos alinharmos com as leis divinas gravadas em nós. Mas é uma conquista milenar do espírito. Se acertar, solidifica a aprendizagem. O errar parte para o feedback. O que é feedback? Feedback aqui eu coloquei embaixo como é uma palavra inglesa que significa realimentar, retornar, fazer algo novo que não deu certo, fazer de novo algo que não deu certo. Então, se acertar, solidifica a aprendizagem. Ótimo, maravilhoso. Ao errar, parte para o feedback e assim vai construindo o seu patrimônio intransferível. Tempo a tempo, um processo infinito de evolução contínua. E assim somos todos nós. Vamos acertar, vamos errar, e na medida que vamos amadurecendo, nós vamos buscar mais acertar do que errar. E assim somos todos nós. Então, espero ter atingido minha meta, falando sobre o erro, sobre o acerto, e desejo a todos muita paz.